Já estamos de volta. Você aí está assistindo. Creio que esteja gostando. Fique bem atento que o assunto é interessante para todos nós. Bem, doutor Francisco, hoje nós estamos num mundo, numa sociedade agitada. Os fatores emocionais interferem muitas vezes no cotidiano da pessoa. Nós sabemos que nós somos seres de água, minerais, hormônios e temos um cérebro que comanda tudo, e ali nós temos todo um mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Eu gostaria de saber a sua experiência hoje sobre o estresse na vida do homem, nessa sociedade que hoje vivemos. Bem, doutor Mário, caros telespectadores, não existe ainda uma prova final, uma prova documental. Esse tema é um tema que tem sido exaustivamente estudado e até hoje não chegou-se a uma conclusão definitiva. Mas uma das hipóteses que se levanta para que pessoas que vivem estressadas, pessoas que vivem até deprimidas, poderiam ter uma maior incidência de câncer, seria porque essas pessoas deixariam de ter aqueles cuidados com o seu dia a dia. Então, pessoas que fumariam mais, que pudessem ingerir mais bebida alcoólica, pessoas que percebem sinais no seu corpo e pelo seu quadro emocional de tristeza ou de estresse não procuram atendimento médico, não procuram um atendimento especializado para descobrir o que está acontecendo, né? Então, assim, uma ligação direta, estresse, tumor é algo que não está definitivamente documentado, né? Mas a gente sabe que existe uma ligação em função desses outros fatores, né? Um certo desleixo, digamos assim, né? Pelo seu dia a dia, pelos cuidados com a sua saúde, em não observar aqueles primeiros sinais que aparecem nas fases iniciais de um tumor. Então, tudo isso poderia levar uma pessoa que vive sob condição de estresse, sob condição de depressão, a desenvolver uma neoplasia. Uma outra pergunta que talvez as pessoas gostariam de saber: afinal de contas, o açúcar é um alimento para o câncer? Isso é uma pergunta que é feita com muita frequência, em especial pessoas que estão em tratamento oncológico, né? E definitivamente a resposta é não, né? Não existe. Nós sabemos que as células neoplásicas, as células tumorais, elas são ávidas em consumir açúcar para ela conseguir crescer e multiplicar-se. Entretanto, se nós não ingerirmos açúcar, essas células vão transformar gordura em açúcar, elas vão transformar aminoácidos e proteínas em açúcar, né? Então, seguramente esse não é uma boa forma de se tentar prevenir um tumor ou uma recidiva de um tumor. Então, a gente sabe, eu costumo dizer, doutor Mário, que nós temos dois grandes inimigos na nossa vida do ponto de vista de alimento, que é o sal e o açúcar, né? Então, o nosso organismo não precisa de excesso de sal e não precisa de excesso de açúcar. É o excesso que, afinal, pode prejudicar. Exatamente. Então, a grande questão, porque se eu tenho uma ingesta acentuada de açúcar, eu posso ter uma obesidade importante e essa obesidade, então, servir como fator de risco para o desenvolvimento de alguns tumores. Muito bem. Talvez outra pergunta, sim, que aqui eu estou fazendo o papel do telespectador. Eu gostaria de saber, se vem falar muito sobre os adoçantes. Qual é a sua opinião sobre o adoçante? Ele pode mesmo causar câncer ou não?
Dr. Mário, eu lembro que quando eu fiz a minha residência, isso há mais de 20 anos atrás, era algo, eu lembro que inclusive nós víamos esse tema em livros, textos de oncologia, em artigos especializados, em que havia uma forte dúvida com relação aos adoçantes com os tumores de bexiga, né? Mas a gente sabe hoje, com a rigidez científica, que uma série de trabalhos foram desenvolvidos, que não existe relação entre o adoçante e o tumor. Seguramente não. Não existe nada comprovado Não existe nesse nada sentido. Tá. comprovado nesse sentido. Talvez uma outra pergunta que eles gostariam de fazer, vou aproveitar a sua presença, o câncer é contagioso? Também não. Essa pergunta é feita com bastante frequência, né? O tumor, como qualquer outra doença séria, ele necessita, né, que haja muito calor humano, né, que haja muito carinho, né, que as pessoas fiquem próximas uma das outras para dar conforto, e seguramente o câncer ele não é contagioso. A exceção a essa regra seria na situação de transplante, então a pessoa receber um órgão transplantado em que esse órgão ele já tenha célula neoplásica, ele já tenha célula tumoral no seu interior. Então, nessa situação, a gente considera que uma pessoa possa estar transmitindo o câncer para outra. Então, no interior de um órgão transplantado, nós vemos células tumorais. Outra pergunta. As ervas curam o câncer ou não? Definitivamente não. O senhor sabe que isso é um tema, normalmente, quando eu, já na primeira avaliação, né, quando a gente recebe as pessoas para serem avaliadas da necessidade ou não de um complemento à cirurgia, por exemplo, é uma das primeiras orientações que eu costumo dar aos nossos pacientes. Eu peço encarecidamente que essas pessoas evitem, porque todo mundo acaba conhecendo alguém que consegue fazer uma garrafada com 20 ervas e acaba fornecendo para essa pessoa. E normalmente se tem a seguinte ideia: o que vem da natureza, se é natural, isso não me causa problema. E aí eu sempre lembro que o veneno da cobra, o veneno da aranha, também são naturais e podem matar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que o que é natural não tem problema. Eu chamo muito a atenção, Dr. Mário, para uma erva que é infelizmente bastante utilizado. Ela tem um nome popular de pau pelado, né? É um galho bastante fino, e quando esse galho é quebrado, sai de dentro dele uma espécie de um leite, né? E é muito comum a gente ver pessoas em tratamento oncológico misturarem algumas gotas dessa erva e ingerirem. Eu chamo a atenção que ela pode dar um quadro inflamatório no esôfago bastante grave, uma esofagite bastante grave. Inclusive, existem relatos científicos de que ele estaria ligado a alguns tipos de câncer de tumores gástricos. Então, muito cuidado, né, porque alguém vai oferecer um chá, vai oferecer uma erva milagrosa, e a gente sabe que isso não existe. Pois é. Preste bem atenção, porque muitas vezes você está usando um produto que não vai resolver nada e o tumor continua agindo. Talvez, se você não tivesse usado, poderia tratar e curar. Muito cuidado nesse sentido. E sobre o telefone celular? Existe algum estudo que o celular possa causar câncer? Bem, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás,
houveram relatos de algumas entidades científicas importantes no mundo de que haveria um risco aumentado de tumores cerebrais com o uso do celular. Com o passar dos anos, esses trabalhos eles foram tendo uma rigidez científica, então uma análise mais detalhada sobre esses dados, e hoje a resposta que se tem é que os dados que se tem até o momento, eles não relacionam, os dados mais atuais, eles não relacionam o uso do aparelho celular com câncer cerebral principalmente, né? Mas como eu falei, a medicina é uma ciência onde as informações elas têm um dinamismo, né? Aquilo que é verdade hoje, na semana que vem já é questionável e vice-versa, né? Então, mas os dados que se tem hoje realmente não... Ainda não. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já para o último bloco.